Olá, eu sou a Gisele de Jundiaí, São Paulo. Vem estudar com a gente. É isso aí, meu irmão. Faça como a irmã Gisele de Jundiaí, aqui de São Paulo. Vem estudar com a gente. Se você também quer mandar um seu videozinho de abertura aí, convidando as pessoas a estudar a palavra de Deus, eu vou falar para você clicar aqui na descrição desse vídeo. Tem um Smart Link. Manda um e-mail para a gente, né? Grava um vídeo aí de 5 a 10 segundos e manda um videozinho para a gente fazer a abertura. Não esquece de falar o seu nome, a cidade, o estado ou o país que você tá, seria interessante, para a gente colocar na abertura dos vídeos, para abençoar outras vidas. Vamos convidar outras pessoas a ser edificadas. Vamos edificar uma morada para o Pai. Irmã Gisele, muito obrigado pela participação. Né? Nós estamos muito honrados aí de estar recebendo os nossos gerentes do Papo com Deus, convidando vocês aí a participar. O irmão Elcio também, um abração aí no coração. Seja bem-vindo, Wilber. Bora fazer esse estudo comigo? Olá, bora lá, um estudo apocalíptico e vai estar incrível. Do nosso dicionário, o link para baixar a descrição. Amém, ó, estudo tá Apocalipse, viu que o Wilber falou aí. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês esse e-book que nós produzimos agora em dezembro, eu e o Wilber, e lançamos em janeiro para vocês. Ele tem mais de 12 páginas. Ele não é um e-book fechado. O que isso quer dizer? Que a gente sempre vai estar modificando ele, colocando novas páginas, fazendo novos adicionais, porque o livro de Apocalipse é um livro que não se esgota. As revelações são dadas para as nossas gerações, depois os nossos filhos têm uma camada de revelação superior, dos nossos filhos superior, e assim sucessivamente, né? Hoje o conhecimento que nós temos das escrituras já é superior, né, ao conhecimento dos nossos pais. Então a gente sabe que os nossos filhos terão uma camada de revelação superior. E a gente vai atualizando esse e-book aqui, tá bom? Eu uso ele muito de referência para pegar algumas referências bíblicas. Por exemplo, assim, houve silêncio no céu. O que significa o silêncio no céu? Deixa eu até mostrar aqui para vocês aqui mais na frente, quer ver? Ó? Só puxando aqui, ó. Então tem uma parte aqui, ó, que vai mostrar o silêncio no céu. Aqui, ó, silêncio no céu. Então, se você quer saber por que teve silêncio no céu, qual o significado das trombetas, qual o significado do altar de incenso, a erva verde, que Apocalipse vai falar, olha, não danifiques a erva verde, as árvores lá em Apocalipse. Então, você vai precisar dar uma olhadinha nesse e-book. E a gente preparou ele com carinho para você se edificar, né? E edificar outras pessoas. E aqui eu quero começar mostrando essa lâmina. A gente não vai fazer o estudo dela, mas eu gostaria que você baixasse esse e-book, tá na descrição do vídeo aqui embaixo. As pessoas perguntam, e onde eu baixo o e-book? Na descrição do vídeo. Se você não souber clicar aqui em descrição, acesse um site chamado papocomdeus.com.br/estudos. Lá tem mais 150 e-books como esse daqui para você pegar e se edificar. Também tem um termozinho de pesquisa, você pode pesquisar dicionário e já aparece o dicionário do Apocalipse. Então, irmãos, o que acontece? Dentro do Apocalipse, ele tem um ciclo de análepse e um ciclo de prólepse. Então, o que é isso? A prólepse, mostrando aqui para você, ó, vou até puxar aqui para não errar. Então, ó, prólepse é uma previsão que ainda não aconteceu ou ainda não é conhecido. Ele é uma antevisão, uma antecipação. Então, você vai ver, por exemplo, lá em Apocalipse 7, que ele está fazendo menção a Apocalipse 14, ele está fazendo menção a Apocalipse 21, ele está fazendo conexão já com a Nova Jerusalém que desce do céu. Então ele está fazendo o quê? Uma prólepse. Ele está apontando para um fato que ainda não aconteceu. E nós temos a análepse. O que é a análepse? Ele está lá no capítulo 14 e ele está mostrando o Apocalipse capítulo 7, ele está olhando para trás, então ele olha na retrospectiva. Enquanto o prólepse, o autor está contando uma história com uma visão de futuro, nós temos o autor lá na frente no capítulo 21, por exemplo, 22 da Nova Jerusalém, apontando para trás, eventos que antecederam para chegar naquele evento. Então, a gente fala que o Apocalipse ele tem 8 ciclos, e eu quero mostrar aqui para vocês, para passar por Uber rapidinho. Ó. O ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, 4... 5, 6, 7, 8. E o Wilber montou esses ciclos para a gente para explicar. Ó. O ciclo 4, ele vai abordar o capítulo 8 e 9, 8 a 11, por exemplo. E ele conecta com o ciclo 3. Então, esse ciclo está fazendo referência a esse ciclo. E assim sucessivamente. Então, quando você lê o Apocalipse, você vai ter uma visão melhorada referente à história que é contada. Não é isso, Wilber? Sim, perfeito, Max. Você abordou muito bem o tema da prólepse e da análepse. E aí eu queria só pontuar um pouquinho a questão literária do Apocalipse. O Apocalipse é uma obra de cunho, né, apocalíptico, profético, por isso que a gente vai ver muitas figuras de linguagem ali, vai ver muita metonímia,
E diferente de uma obra, por exemplo, que a gente chama de obra lucana, né? Ou seja, os escritos de Lucas, que é um escrito mais histórico, que a gente consegue ali entender datas e eventos que aconteceram dentro da história, porque Lucas usa várias referências históricas, né? E ele tem esse cunho, uma abordagem mais histórica. Já Apocalipse não, é um gênero literário que é um figurado profético. Então a gente tem que entender os símbolos que estão dentro desse livro e entender os símbolos e os ciclos de análise, o livro fica um pouco mais simples, né? Falar que fica fácil é mentira, mas fica um pouco mais simples. Maravilha. Irmãos, olha só, se vamos dizer assim, a parte literária do livro é ser um livro metafórico, um livro de símbolos e figuras, você não pode olhar para o livro de Apocalipse literal. Se você olhar para ele literal, você vai ver uma besta subindo do mar, a gente sempre fala isso, né, Hilber? Você vai ver uma prostituta correndo nua para tudo quanto é lado, com cálice de sangue, bebendo cálice de sangue, é uma loucura. Você vai ver anjo voando para tudo quanto é lado, tocando trombeta. Você vai ver um monte ardendo como fogo caindo no mar, uma montanha. E aqui a gente sabe que não é montanha, aquilo está apontando para um governo, enfim. Se você já faz nossos estudos, você vai entender. Então, assim, o contexto literário do livro é ser um livro simbólico. Então, assim, você precisa conhecer, né, os seus símbolos e significados. Por isso que nós montamos esse e-book aqui para você. Olha só, por que Deus usa tanto, Max, essa questão da análepse? Porque ele está lá em Apocalipse, mas ele está falando de Edom, de reinos que já caíram, a Síria e tal, e ele está apontando para trás, para pegar o contexto tirano que era da época. Olha só, Jesus também usa uma questão lá em Mateus 24. Ele fala assim, a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Ló, né, Hilber? Como nos dias de Noé. O que ele está fazendo? Ele está fazendo novamente uma análepse, voltando a história no passado, para contar toda a história para você. Então você vai ver que ali era um tempo de indiferença, os homens casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então Deus usa sempre isso, exemplos na história para contar. Por isso que em Eclesiastes 1:9 vai dizer o seguinte, não há nada novo debaixo do sol. A vida do ser humano se repete como ciclos, né? Assim como era de 7 em 7 anos até que vinha o jubileu, da mesma forma os homens parece que vivem ciclos. Parece que é meio cíclico a nossa vida. E Deus criou um circuito todo, e nós estamos inseridos dentro dele. Esse dicionário é para trazer luz ao seu entendimento e abençoar a sua vida. Então, irmãos, não deixa de baixar ele não, tá? E aí eu quero puxar aqui para essa página para a gente dar um contexto rápido e dizendo, nós vamos fazer algum comentário sobre essa página para esse estudo ficar mais recheado. E aqui nós vamos falar, por exemplo, de algumas coisas que nós já temos estudo. Então, esses símbolos e significados desta página aqui, da página 3, tá aqui, ó, página 3, nós já temos vários estudos. Por exemplo, nós vamos falar da besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar nós temos no estudo 49. Então você vai ali no YouTube e digita besta, estudo 49, papo com Deus. Vai aparecer a besta que sobe do mar. Nós vamos falar dos 10 chifres, da besta, por exemplo, que sobe da terra, que é o estudo 99. Nós vamos falar, por exemplo, aqui, ó, da prostituta, a grande meretriz. Nós já fizemos estudo sobre a grande meretriz, né, a Babilônia. Tá lá, é o estudo 85. Então você vai digitar Babilônia, estudo 85, papo com Deus, vai aparecer os nossos estudos lá. E nós vamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse também, que nós temos um estudo, você pode digitar cavalos, estudo 23, papo com Deus, vai aparecer lá no YouTube para você. Eu vou pedir para o Uber também deixar um card aqui em cima com todos esses estudos e você também pode ser abençoado através dele. Ô Uber, quem é a besta que sobe do mar, que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres? Claro que quem já segue a gente conhece isso, mas dá um panorama rapidinho para a gente acelerar aqui, que a gente ficou muito tempo no ciclo de análise. A gente sabe que tem uma besta, ela faz referência com a estátua de Daniel, ou Uber? Sim, beleza, perfeito, Max. Então, como você falou, o livro de Apocalipse faz muita referência ao Antigo Testamento sem citar diretamente o Antigo Testamento. Ele vai pegar símbolos do Antigo Testamento e vai escrever no seu texto. Então, a gente vê que essa besta que sobe do mar, ela está ligada com Daniel 7, que vai falar dos 4 animais, e com Daniel 2, que vai falar da estátua. Então, o que a gente pode perceber? Que tanto em Daniel 2 e Daniel 7 são reinos. Então, essa besta que sobe do mar com 10 chifres e 7 cabeças está apontando para uma coalizão de reinos, uma junção de reinos, e esse reino vai governar o mundo ou o sistema durante esse período chamado de Grande Tribulação. Maravilha. Então, assim, o João comenta isso, né? Que eu vi uma besta e o anjo pergunta quem são. Aí o anjo vai contar para ele esses chifres que você viu aí,
Desculpa, essas cabeças que você viu da besta, elas são 5 reinos, né, Hilber? Que 5 já Sim. caíram, um ainda existe, outro ainda não veio quando vier, resta ali pouco tempo. Então, esse é o símbolo dos chifres. As pessoas colocam esses 7 chifres como 7 montes, mas o anjo continua falando, são 7 montes, mas são 7 reinos, dos quais 5 caíram, um existe e outro virá. Os reinos que caíram é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Roma no tempo de João, e o reino do anticristo que virá. Então, não faz referência, por exemplo, aos 7 montes lá do Papa, né, do Vaticano, como as pessoas colocam. Não é isso, tá? Continua lendo o livro de Apocalipse e você vai ter o mistério. Se você fizer esse estudo à besta, você vai entender o que nós estamos falando, porque lá a gente dá todo o contexto. A gente lê o Apocalipse para você ali e dá esse contexto também. Os 10 chifres da besta, né? Então são 10 governos que vão controlar com autoritarismo a maior parte da população do globo. Faz referência também aos 10 dedos da estátua de Daniel. Então esse é o último reino que vai se levantar. São 10, e ele vai dar autoridade a um governo pequeno que vai vir e vai destruir e vai perseguir os santos. Um novo cântico, que significa novo cântico no Apocalipse, um hino de vitória cantado pelo povo santo, aqueles que participaram da primeira ressurreição, está em Apocalipse 5, 6. Também você vai ver em Apocalipse 14, 2 e 3. A prostituta, a grande meretriz, representa um povo religioso que não aceita Cristo, que Cristo é o Messias que haveria de vir, aquele que resgatou todas as coisas na sua morte e ressurreição, unindo com aqueles que abandonaram a fé em Cristo e agora usam o evangelho como comércio e fonte de lucro. Então, a besta grande meretriz, ela está se referindo somente a uma cidade, Hilber, a grande Babilônia, ou ela também representa todos aqueles que estão rejeitando o evangelho de Cristo, né? O arrependimento do Senhor. Sim, ela representa um povo, né? Porque a gente tem que sempre fazer essa associação, cidade e povo. Quem constrói a cidade é um povo. Um povo é ligado à cidade. E que povo é esse? Todo aquele povo que é apegado à carne e todo aquele povo que rejeita o Messias, que coloca ali falsa doutrina. Então a gente pega essa grande meretriz e encaixa esse povo, igual o povo de Cristo. Quem é a cidade de Cristo? A Nova Jerusalém. E quem é o povo? Judeus e gentios no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa acontece com a grande meretriz. É um povo que é apóstata e apegado às coisas da carne. E vai perseguir os santos no final dos dias. Maravilha. Os 24 anciãos, né? Então, assim, você vê que os 24 anciãos, quando estão na presença do Senhor, eles lançam suas coroas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu já vi uma ministração, Hilber, que fala que são 24 velhos que Deus escolheu, que estão lá em cima, já no céu, arrebatados, né? Já estão lá em cima, e depois que eles recebem a coroa de glória, eles tiram a sua coroa de glória e jogam aos pés do Cordeiro. Eu discordo disso, né? Eles falam que são 12 velhos da antiga aliança e 12 velhos da nova, então eles comparam os 12 apóstolos e 12 profetas da antiga aliança. Então, assim, o número de sacerdotes que Davi separou para servir no templo de Salomão, existiam 12 turnos com 2 homens servindo, aponta para o número 24, então são 24 anciãos ou sacerdotes. Então, os 24 anciãos apontam para o número representativo da igreja de Jesus, que participou da ressurreição e da transformação de corpos. 24, porque representa a doutrina apostólica e dos profetas, ou seja, 12 tribos, 12 apóstolos. Você vai ver em Crônicas 23, 4, aqui tem as referências. Então, nós acreditamos que quando a igreja é glorificada, né, os filhos de Deus são arrebatados aos céus, eles recebem, né, uma glorificação e eles entregam essa glória ao Cordeiro. Então eles jogam as suas coroas, é um símbolo de que nós vamos reverenciar o Senhor Jesus Cristo e dizer, olha, não foi pelo nosso mérito, foi pelo seu mérito. Eu acho que faz mais referência a isso, faz muito mais sentido, né? Mulher. Então a mulher sempre apontou para os eleitos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, e aponta para uma nação, né? Uma cidade da qual Deus irá habitar para sempre. Está em Isaías 50, então está aqui também a representatividade da mulher. E aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu vou falar para você fazer o estudo nosso. Eu estudo, deixa eu ver, estudo 23, vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco vai simbolizar uma falsa paz, tá lá em Daniel, vai mostrar que depois que ele fizer uma falsa paz com alguns, né, com muitos, depois ele quebra essa falsa paz e persegue o povo santo. O cavaleiro vermelho está relacionado a guerras, né, então você vai ver isso em Tessalonicenses, Daniel 7, 8. O cavaleiro preto está relacionado com economia. E o cavalo verde, Cloros, né, que na sua Bíblia pode estar como amarelo, mas é verde, Cloros, simboliza a morte. E nós estávamos conversando aqui por causa da invasão lá da Ucrânia, né? Muitas pessoas falam que agora é o fim dos tempos, já iniciou a Terceira Guerra Mundial e Terceira G, não sei nem se podia falar isso aqui, se vai dar problema no algoritmo.
e apontam isso para o fim. Irmãos, nós não acreditamos ainda que é o fim, por alguns fatores, né? Nós não vimos os 10 reinos se levantar, o último grande reino se levantar, o chifre pequeno recebendo poder, os 10 dedos da estátua se formando. E aí o Uber até mostrou uma pessoa escrevendo assim, em 1949 falaram que era o fim, em 1959 falaram que era o fim com a guerra tal, e ele veio pontuando, né, Uber, 59, 60, 70, década de 80, 90, 2022 falaram que é o fim e o mundo ainda não acabou. Então, a nossa esperança, né, é que você continue se enchendo da palavra de Deus e não caia nesses perigos, né, de dizer que nós estamos vivendo a última grande guerra, porque depois, se essa guerra passa, a tendência das pessoas é desmotivarem e perderem a fé. Você percebe que lá na parábola das 10 virgens a Bíblia fala que tardando o noivo a voltar, todas elas dormiram. Então elas perderam a fé, elas perderam a esperança, em determinado momento elas dormiram no sono espiritual. Jesus diz, vendo vir o Filho do Homem para a terra, encontrará a fé na terra. Então o que a gente entende é que algumas coisas vão levar a gente a desfalecer da nossa fé original. E aí a gente pode se apegar a uma falsa fé, né? Uma grande apostasia, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, e aí levar a grande perdição da igreja. Então, irmãos, cuidado. É a última grande guerra, é a terceira G, e vai acontecer. Depois não acontece a história, olha o lobo. Quando verdadeiramente o lobo vier, aí os porquinhos não estavam preparados, né? Aquela velha história. Certo, Uber? Certo, verdade. Realmente, isso está acontecendo bastante. A gente está começando a ver comentários como esse que o Max falou, que eu compartilhei com ele. Então, a pessoa vem pontuando lá, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, as tensões, as guerras lá da Oriente Médio, Guerra dos 7 anos, por aí vai. E aí bota agora 2022 e ele ainda colocou, né? Aguardando os próximos episódios. Ou seja, vai ter mais guerra, vamos falar que é o fim e não vai acontecer nada. Então, ele já meio coloca ali uma certa ironia, sabe? Isso é perigoso, como o Max falou, de acontecer um esfriamento na fé, né? Acaba escarnecendo da palavra de Deus, né? Então vamos tomar cuidado, irmão. A gente fez o estudo sobre a besta do Apocalipse, sobre a marca da besta, o 666, e a gente alertou vocês. O nosso medo é que, tardando o Senhor a voltar, todos acabam se perdendo. Então bom, é esse estudo que a gente gostaria de fazer com vocês. Eu quero partilhar esse e-book aqui embaixo para você fazer download. Lembre-se que lá no nosso site tem mais de 15 cursos gratuitos para você ser edificado, e também tem certificados e avaliações, tem teologia para surdos. E, irmãos, eu também quero pedir, considere apoiar o Papo com Deus, seja membro, tem um botão aqui no YouTube, seja membro desse projeto. A partir, se eu não me engano, de R$4 você já pode abençoar o nosso trabalho, para a gente poder fazer boa teologia para surdos, para ouvintes, para irmãos de outras nações também. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.